Bom, iniciando então o Papo Jurídico de hoje, maio de 2010. Nosso tema é participação popular na Constituição. Professor Bruno Miragem, quero agradecer muito a sua presença. O professor veio direto da faculdade, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E vamos nos sentar ali, que eu quero... Eu não sei se você prefere falar em pé, sentado. Então, fique à vontade, professor. Eu vou falar brevemente para vocês o currículo do professor. Agradecer a presença de todos vocês, é muito importante a presença, e agradecer a paciência por isso, ter tido a compreensão do atraso. Professor Bruno Nubens Barbosa Miragem é autor do livro Comentários à Constituição do Rio Grande do Sul, editado pela editora Forense. Ele é doutor e mestre, fez a graduação e tem uma longa história na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fez também especialização na área e é professor de diversas faculdades, coordenador acadêmico do curso de pós-graduação em Direito do Consumidor da URGS, professor dos cursos de graduação do Centro Universitário do Rio dos Reis e Faculdade de Direito da Escola Superior do Ministério Público, professor convidado dos cursos de pós-graduação Lato Sensu no Brasil e no exterior, vice-presidente do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor, Brasilcom, né? Professor da Escola Superior da Magistratura, que é a Júris, conselheiro Conselho Federal dos Direitos Difusos do Ministério da Justiça e do Conselho Estadual de Defesa do Consumidor. Tem experiência na área do direito, com ênfase na área do direito civil, direito do consumidor, direito econômico, direito constitucional, direito administrativo. É advogado com atuação em Porto Alegre e Brasília. Professor Bruno Miragem, seja muito bem-vindo no espaço. Eu estava dizendo, antes do senhor ter chegado, a importância do tema e de a gente estar proporcionando um espaço para esse debate. Então, eu agradeço a tua presença e a presença de todos que estão interessados em saber um pouco sobre a participação popular na Constituição e como a gente pode colocar em prática. Hoje nós já estamos colocando em prática, né, com esse espaço. Então, seja muito bem-vindo e agradeço a participação e o esforço de estar aqui hoje colaborando com essa iniciativa. Obrigada. Então, em primeiro lugar, a saudação aos colegas, parabenizar a Carmela também por essa iniciativa. Confesso para vocês que não deixa de ser alguma coisa diferente, né? No meio do shopping center, discutindo questões jurídicas, mas acho um pouco do espírito do trabalho que a Carmela desenvolve lá no Estado de Direito, né? De aproximação, então, das grandes questões jurídicas, né? Porque muitas vezes o direito tem um vocabulário hermético, tem um vocabulário meio inacessível, e hoje mesmo é impossível, mesmo para quem é da área jurídica, conhecer todas as especialidades, né? Todas as especializações que o direito como um campo de conhecimento tem. Então, acho que é uma iniciativa meritória, uma iniciativa muito distinguida aqui do nosso Estado de Direito, de maneira que eu estou muito feliz também com os senhores para conversar um pouquinho, né? A ideia da conversa é um pouco isso, papo jurídico, então é um pouco conversa mesmo, sobre esse tema da participação popular na Constituição. O tema até, de certo modo, foi sugerido por mim, mas não tão sugerido assim. Foi muito entusiasmo, partiu muito do entusiasmo da Carmela em relação a algum tema que chamasse justamente a necessidade de nós fazer, né, da Constituição, que afinal de contas é um texto tão conhecido, é um texto tão trabalhado, tão citado, né, mais das vezes, é o primeiro grande texto jurídico que nós citamos, porque sem dúvida nenhuma é o texto fundante do próprio direito, do Estado, né, do modo geral. Alguma coisa que fizesse desse texto da Constituição alguma coisa viva, efetiva, que de certa maneira estimulasse a participação efetiva de cada da cidadania, de modo geral, na
questões mais relevantes do direito, da sociedade. E esse tema da participação popular é um tema muito interessante para isso, porque, na verdade, quando a gente fala participação popular, sobretudo entre nós, se tem algumas reações pré-estabelecidas. Tá? Se a gente fala participação popular, de um lado, vão ter aqueles que vão vender a ideia de participação popular como sendo a participação de toda a população em todos os assuntos. Tá? Numa espécie de assembleia permanente da população para decidir todas as questões. E não é assim, a gente sabe que não é assim. Por outro lado, ao ouvir essa expressão participação popular, vai ter também quem imagine, isso se trata de um viés mais excessivo da democracia, ou às vezes até com um certo conteúdo demagógico, né, de dizer que as pessoas podem efetivamente participar. Né? E na verdade a gente vai ver que nem um extremo nem o outro é correto. Por quê? Porque basicamente, quando a gente fala de participação popular, a própria Constituição, e aí vale dizer tanto a Constituição da República, né, quanto a Constituição do Estado, vão prever uma série, primeiro, de matérias, uma série de assuntos onde a participação popular da população, portanto, de cada um, será considerada relevante, será considerada um requisito, muitas vezes, para que certas decisões sejam tomadas, como também outras situações em que a própria Constituição vai dizer como a população participa da vida do Estado, da vida da administração, dos assuntos públicos, das questões relativas aos serviços públicos e ao uso dos recursos. Tá? Então a Constituição, nesse sentido, ela é muito rica, tanto a Constituição Federal quanto a Constituição Estadual, no sentido de prever uma série de instrumentos para fomentar, estimular a participação popular, regular como é que ela acontece e qual é o efeito, ou seja, qual é a consequência de se prever essa participação. Disso, a gente tem que lembrar, quando fala da participação popular, a primeira grande ideia é que a própria Constituição, ela tem por fundamento a ideia, né, de que o poder, está lá no início do preâmbulo da Constituição, todo o poder emana do povo, tá, e será exercido diretamente por intermédio de representantes. Por intermédio de representantes, nós conhecemos e vivenciamos a experiência periódica, que bom que é assim, né, dos períodos eleitorais, das eleições, né, formais, das eleições para a escolha dos mais diversos representantes, seja no município, seja no Estado ou mesmo na União. Né? Esse ano é o ano das eleições gerais, inclusive, em que nós vamos assim escolher a maioria dos representantes políticos no sentido que a Constituição nos estabelece. Mas além dessa participação por intermédio de representantes, que são os parlamentares, que são os presidentes da República, governadores, prefeitos, vereadores, além da Constituição, além da participação por meio de representantes, existe a figura da participação direta. E essa participação direta, a gente muitas vezes acaba não estudando como, porque ela acaba ficando um pouquinho solta quem é mesmo. Quem já leu a Constituição, muitas vezes, sem muita atenção, não se apercebe da riqueza dessa participação, do número de vezes que ela aparece, porque ela não aparece concentrada num só capítulo, num só artigo. Ela vai aparecer